Fala, gente, sejam muito bem-vindos. Mais um encontro nosso com a Palavra de Deus, mais uma sala de leitura que é aberta. Hoje é a nossa sala de número 188. Nós vamos ler o livro de Jó a partir do capítulo 32. Por aqui em Aracaju, uma chuvinha boa, porém constante. Que o Senhor guarde e proteja, os lugares onde, infelizmente, quando o volume de chuva é muito, são atingidos. E espero que não incomode também vocês, porque por aqui eu estou ouvindo um barulho de chuva. Talvez não chegue muito forte aí, mas vamos em frente. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, obrigado por mais um encontro com esses meus irmãos queridos, essas minhas irmãs, nesta sala de leitura. Obrigado por mais um dia onde nos reunimos com um objetivo único: lermos, entendermos os textos, aprendermos do Senhor através da Tua Palavra e também sobre nós, seres humanos, raça humana, através dos exemplos que aqui estão registrados. Fale conosco, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então abra sua Bíblia em Jó, capítulo 32. Estamos chegando pertinho do final do livro de Jó. E aí eu já quero avisar vocês que depois do livro de Jó nós vamos voltar lá para o Novo Testamento. Concluímos a história do povo hebreu, já concluímos os livros dos reis, crônicas, Neemias, Esther, todos os livros que contam as histórias do povo hebreu, já entendemos desde o chamamento, já lemos Gênesis, chamamento, desde a escravidão, Êxodo, a saída, Deuteronômio, Levítico, as leis, a organização da civilização, Josué, a posse da terra prometida, a divisão das terras, Samuel, o profeta que dirigiu o povo num período de teocracia, depois reis, os reis, Saul, Davi, um período de monarquia, o livro dos reis 1 e 2, Crônicas 1 e 2, Esther, Neemias, Esther. Então entendemos toda a história já do povo hebreu no passado. Aí estamos concluindo com a leitura do livro de Jó, porque é um livro que faz parte daquele período patriarcal, um período antigo, então resgatamos todas as leituras antigas, entendemos todo o contexto sobre o povo hebreu no Velho Concerto, na Velha Aliança. Então agora, quando finalizarmos aqui o livro de Jó, nós vamos para o Novo Testamento e vamos ler a carta aos Hebreus no Novo Testamento. Então, todo o escrito dirigido aos Hebreus no Antigo Testamento nós já passamos. O escrito do Novo Testamento endereçado aos Hebreus no que diz respeito a Evangelho, nós já lemos também porque lemos os 4 Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Agora, a carta, a igreja, a orientação, o povo, a civilização hebreia, os cristãos hebreus no que diz respeito à nova aliança. Nós vamos entender isso depois do livro de Jó. E já se prepare, já se programe, não perca, porque na minha concepção, a carta aos Hebreus é a mais libertadora do Novo Testamento. Libertadora no que diz respeito a conhecimento, profundidade bíblica, o entendimento sobre o sacrifício de Cristo, a nova aliança, o fim dos rituais antigos, o novo concerto, o novo sacerdócio, o novo caminho que nos leva a Deus. Então, olha, é um livro espetacular, extraordinário. Não que as outras não sejam, mas nós vamos entrar em uma leitura muito profunda. Então, já prepare aí os seus amigos, já prepare aí os seus familiares para que possam estar conosco, tá bom? Lendo a carta aos Hebreus. Bom, hoje nós vamos em Jó, capítulo 32. É bom que você também
fale com aqueles que já entraram, aqueles que aceitaram entrar, né? Você orientou, eles vieram, mas talvez desistiram, talvez pararam no meio do caminho, acharam uma leitura cansativa, né? O Velho Testamento, muitos acham mesmo. Eu entendo, o ser humano e as suas faltas, as suas debilidades, né? Então, converse com eles, traga de volta, anime uns aos outros, né? Esse é o nosso papel, esse é o papel da igreja, animar uns aos outros. Jó, capítulo 32, então aqui vai começar as falas de Eliú. As falas de Eliú. Deixa eu colocar a Bíblia na tela. Trinta e dois. Versículo 1. Então estes 3 homens cessaram de responder a Jó, porque ele era justo aos seus próprios olhos. Veja, aí quando a gente vai lá no Novo Testamento, e inclusive nós já passamos, né, pela leitura de Romanos, já lemos juntos Romanos? Não lemos? Deixa eu só conferir aqui. Mas se não me engano, já lemos. Já lemos. Lá em Romanos, há uma orientação do apóstolo Paulo dizendo que ninguém se tenha em alta conta, que ninguém pense de si mesmo além do que é. Então, o que está acontecendo aqui? Os amigos de Jó estavam falando com ele, estavam contendendo com ele, estavam instruindo a Jó, e alguns inclusive, né, apontaram os erros, algumas falhas dele, mas Jó sempre respondia, sempre debatia, nunca blasfemou contra Deus, mas sempre confrontando os próprios amigos, dizendo assim, tá, já entendi isso aí, eu já sei isso também, eu tenho esse conhecimento também, mas quem está sofrendo sou eu. Em outras palavras, ele disse assim, você não está na minha pele, se fosse você aqui, eu diria o mesmo para você também, enfim. Então, os amigos decidiram se calar. Então, esses 3 homens cessaram de responder a Jó, porque ele era justo aos seus próprios olhos. E acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, da família de Rão. Contra Jó se acendeu a sua ira, porque se justificava por si mesmo mais do que por Deus. Tem alguém falando assim, ó, eu nunca nem tinha visto esse versículo aos seus próprios olhos. Eita! Tá vendo? Como tinha muita coisa na história de Jó que foi mal contada para você. Então Jó era aquele que achava-se justo aos seus próprios olhos e os amigos, não dá mais, né? Não dá, Jó está ainda sendo muito orgulhoso, não se quebrantou por inteiro, não quer dar ouvidos ao que a gente está falando. Enfim, e aí a ira de Eliú se acendeu, porque ele se justificava por si mesmo e não por Deus. Versículo 3. Também contra os seus 3 amigos, a sua ira se acendeu, porque eles não haviam achado resposta, e ainda assim haviam condenado Jó. Então, este amigo que entra agora, chamado Eliú, ele ficou irado com Jó e com os outros amigos, aqueles que vinham falando até aqui. Todos os amigos que vinham falando com Jó até aqui, que nós já lemos, os discursos deles, eles se calaram. Jó estava se justificando. Bom, a gente não vai falar mais nada. Vem esse outro amigo chamado Eliú, fica irado
com Jó, irado com os amigos também. Por quê? Porque os amigos, eles não encontravam a resposta certa para dar um cala-boca em Jó, para dar realmente, por mais que eles falavam aqueles choques de realidade, Jó ainda não tinha se quebrantado por inteiro mesmo. Então, esse amigo ficou revoltado. Tudo bem, vocês estão condenando Jó no diálogo de vocês, mas vocês ainda não estão dando aquela palavra de quebrantamento, aquela coisa que realmente vai levá-lo a se calar, dizer assim, realmente não há o que ser feito mesmo, enfim. Versículo 4. Ora, Eliú esperou até que Jó terminasse de falar, porque eles eram mais velhos do que ele. Quando Eliú viu que não havia resposta na boca desses 3 homens, então se acendeu a ira. E agora ele vai começar a falar. E ele vai começar a falar sobre o entendimento, que o sopro de Deus dá entendimento. Versículo 6. E Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, respondeu e disse: Eu sou jovem, e vós sois muito velhos. Portanto, eu tive receio, e não ousei mostrar-lhes a minha opinião. Eu disse: os dias deveriam falar, e a multidão dos anos deveriam ensinar sabedoria. Então, este amigo, por ser o mais novo, ele respeitou o conselho dos mais velhos. Jó era mais velho que ele, os outros amigos eram mais velhos, então ele ficou caladinho, pensando o seguinte: bom, eles são pessoas experientes, têm mais idade do que eu, os anos devem ensiná-los, né? A experiência vai falar com eles. Por isso que eu estava calado, o amigo disse. Versículo 8. Mas há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso lhes dá entendimento. Há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso lhe dá o entendimento. Os grandes homens não são sempre sábios, nem os velhos entendem julgamento. Portanto, eu disse: escutai-me, eu também mostrarei minha opinião. Então, apesar de ser jovem, apesar de ser inexperiente, o homem tem um espírito de entendimento, uma consciência, uma mente. E Deus, ele sopra, ele inspira, ele dá entendimento independente da idade. Então, agora eu vou falar também. Versículo 10. Ele vai dizer que Deus pode vencê-lo e não o homem. Portanto, eu disse: escutai-me, eu também mostrarei a minha opinião. Versículo 11. Eis que aguardei as vossas palavras. Eis que aguardei as vossas palavras. Eu dei ouvidos às vossas razões, enquanto buscáveis o que dizer. Sim, eu escutei a voz, e eis que não houve nenhum de vós que convencesse Jó, ou que respondesse suas palavras, para que não digais: nós achamos sabedoria. Deus o derruba, não o homem. Ora, ele não dirigiu suas palavras contra mim, nem eu lhe responderei com os vossos discursos. Agora ele vai dar a opinião dele. Então é o seguinte: ele não dirigiu as palavras a mim, nem eu lhe responderei com as mesmas palavras que vocês usaram, né? Quando ele diz aqui, no versículo 14, eu nem lhe responderei com os vossos discursos, esse amigo chega e fala: olha, Jó não falou nada comigo, não dirigiu as palavras a mim, mas eu vou respondê-lo e não vou usar as palavras que vocês usaram, eu vou dar a minha opinião de tudo que eu tenho ouvido aqui. Versículo 15. Eles estavam atônitos, não responderam mais, eles deixaram de falar. Quando eu esperava, pois eles não falavam, mas permaneciam imóveis,
e não mais respondiam, eu disse: responderei também a minha parte, também mostrarei a minha opinião. Porque eu sou cheio de assunto, o espírito dentro de mim me constrange. Eis que minha barriga é como um vinho que não tem ventilação, pronta para arrebentar como novos odres. Falarei para que eu me refresque, e abrirei os meus lábios e responderei. Não permitam que eu, vos rogo, aceite a pessoa de qualquer homem, nem permitam que eu use de lisonjas para com o homem, porque eu não sei usar de lisonjas. Assim, se assim fizesse, meu Criador logo me tomaria. Então veja, ele está dizendo aqui o seguinte: eu não estava me contendo mais. Eu preciso falar. Eu estou cheio de coisa para falar. Eu estou analisando o que vocês estão conversando aí. A minha barriga está como um odre estufado, sabe? Eu vou explodir, eu tenho que falar. Só que é o seguinte, eu não vou usar de parcialidade. Eu não vou usar de parcialidade. Eu não vou aqui querer agradar ninguém. O que eu vou falar é pura sabedoria que Deus me deu. Vamos para o capítulo 33. Isso é um dos mais importantes, porque é depois dessa fala aqui que Jó ainda vai falar alguma coisa. Depois das falas de Eliú, e Deus vem e confirma o que Eliú falou. Praticamente as mesmas coisas que Eliú está falando, Deus ele vai falar. Também foi o Espírito do Senhor que deu a sabedoria a Eliú diante dessa situação. Capítulo 33. Portanto, Jó, eu te rogo, ouve meus discursos e escuta todas as minhas palavras. Eis que agora eu abro a minha boca, minha língua fala em minha boca. Minhas palavras serão da retidão de meu coração, e meus lábios proferirão claramente o conhecimento. O Espírito de Deus me fez, e o fôlego do Todo-Poderoso me deu vida. Se podes responder-me, põe tuas palavras em ordem diante de mim e levanta-te. Organiza suas palavras, organiza seus argumentos aí e fala. Eis que estou de acordo com o teu desejo. No lugar de Deus, eu também sou formado do barro. Então, quanto àquele desejo de Jó de morrer, né? Eu estou de acordo com o seu desejo, né? Estou de acordo. Eu também sou feito de barro, eu sou obra das mãos dele. Versículo 7. Eis que meu terror não te amedrontará, nem será a minha mão pesada sobre ti. Agora, quando Jó falou sobre não ter iniquidade, né? Lembra que Jó falava, mas eu não tenho iniquidade. Versículo 8. Certamente tu falastes aos meus ouvidos, e eu ouvi a voz das tuas palavras, dizendo, limpo estou, sem transgressão, eu sou inocente, e não há iniquidade em mim. Eis que ele encontra motivos contra mim, e me considero como seu inimigo. Ele coloca os meus pés nos troncos, ele marca todos os meus caminhos. Versículo 12. Eis que nisso não és justo. Eu te responderei que Deus é maior do que o homem. Eita, amigo que ama fala a verdade. Você estava aí falando, né, Jó? Sou íntegro, sou justo, sou bom. Eu ajudei uma viúva, eu ajudei um pobre, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eis que nisto não é justo. E eu te responderei que Deus é maior do que o homem. Versículo 13. Por que contendes contra ele? Por ele não dá conta de nenhum dos seus assuntos?
Quer dizer, você está querendo agora discutir com Deus, debater com Deus, por Ele não dar conta dos seus assuntos? Você está aí com exclusividade. Versículo 14. Porque Deus fala uma, sim, duas vezes, e mesmo assim o homem não percebe. Em sonho, em visão noturna, quando o sono profundo cai sobre os homens adormecidos sobre o leito, então ele abre os ouvidos dos homens e lhes cela a instrução, para que ele possa retirar o homem do seu propósito e esconder o orgulho do homem. Ele mantém sua alma afastada da cova e impede que sua vida pereça à espada. Versículo 19. Ele também é castigado com dor sobre o seu leito, e a multidão dos seus ossos com forte dor, para que sua vida abomine o pão e a sua alma o saboroso alimento. Sua carne é consumida, de maneira que não pode ser vista. Os seus ossos que não eram vistos aparecem. Sim, sua alma aproxima-se da cova e a sua vida dos destruidores. Se houver um mensageiro com ele, um intérprete, um entre milhares, para mostrar ao homem a sua retidão, então mostra-se gracioso para com ele e diz: livra-o de descer a cova, eu encontrei um resgate. Então, isso aqui já aponta para Cristo, isso aqui aponta para o Messias, faz uma menção ao princípio do resgate, que nós lemos lá em Deuteronômio, Levítico, né? Quando um homem ele poderia pagar pelo resgate, ele poderia pedir intercessão através de um sacrifício, a matança de um animal para resgatá-lo por causa do seu pecado. Cristo, que intercede por nós e nos resgata do nosso pecado. Então este amigo de Jó está falando, olha, o homem pode chegar na pior situação da vida, na pior, a ponto de aparecer os próprios ossos, perder o gosto pela comida, ele pode chegar na pior parte da vida, mas se houver um intercessor, um resgate feito por esse homem, versículo 24, então mostra-se gracioso, isso é graça, para com ele e diz, livra-o de descer a cova, eu encontrei um resgate. Só Cristo, né? No nosso caso, na nova aliança, na nova dispensação, e nós vamos ler isso junto lá na carta aos Hebreus. Não perca a leitura. Claro, de amanhã, de domingo, mas segunda-feira, gente, volta com força. Eu vou até colocar áudio lá nos grupos para aqueles que estão meio desanimados, pararam, ficaram para trás, porque a gente vai entender muita coisa na carta aos Hebreus. Versículo 25. Sua carne será mais fresca do que a de uma criança. Ele voltará aos dias da sua juventude, orará a Deus, e ele lhe será favorável. E ele verá a sua face com alegria, porque ele retribuirá ao homem a sua justiça. Ele olha para os homens, e se alguém disser, eu pequei e perverti aquele que era correto, e não lucrei com isso, ele livrará a sua alma de ir à cova, e a sua vida verá a luz. Ele olha para os homens, e se alguém disser, eu pequei, eu perverti aquele que era correto, eu não lucrei com isso, ele livrará a sua alma de ir à cova, e a sua vida verá a luz. Ou seja, o amigo anunciou graça? Anunciou, mas ele não anunciou graça sem arrependimento. A graça não é anunciada sem arrependimento. A graça não anula o sacrifício do homem de renunciar à própria vida. Ele não anunciou fé em redenção, em um Redentor, em um Salvador, sem anunciar arrependimento. Olha o que ele está dizendo. Ele olha para os homens, e se alguém disser, eu pequei, eu perverti aquele que era correto, eu não lucrei com isso. O que é isso? Arrependimento. Jó, é arrependimento, Jó. Você só tem um caminho. Para de ficar se justificando, para de ficar aí falando tudo que você estava falando para seus amigos,
exaltando as suas credenciais. Fiz isso, fiz aquilo outro. Para e diga: pequei, perverti, corrompi, não é correto, o meu comportamento não é justo diante de Deus, eu não mereço nada, eu não lucro com nada disso. Ele livrará a sua alma de ir à cova e a sua vida verá a luz. Versículo 29. Eis que todas essas coisas Deus faz frequentemente ao homem para trazer a sua alma de volta da cova, para ser iluminado com a luz dos vivos. Marque bem, ó Jó, ouve-me, fica em silêncio e eu falarei. Se tens alguma coisa a dizer, responde-me. Fala, porque eu desejo te justificar. Se não, ouve-me, fica em silêncio e eu te ensinarei a sabedoria. Que amigo, hein? Senta aí, Jó, fica quietinho. Fala, você tem alguma coisa para falar ainda? Porque se tiver, fala agora. Se não, fica quietinho. Deixa eu te orientar. Eu amo quando particularmente eu estou conversando com as pessoas, eu estou orientando as pessoas do ministério, pessoas que vêm aqui à igreja, pessoas que me ligam, entram em contato com... Eu amo quando as pessoas falam, eu deixo falar. Quem me conhece, quem já conversou comigo sabe. Às vezes eu fico em atendimento 1 a 2 horas. Fala tudo que você tiver para falar. Mas quando eu estiver falando, fica quietinho. Agora eu vou falar. Eu amo quando as pessoas são humildes, não se tem alta conta. Já falou, já colocou tudo para fora, agora deixa eu falar, deixa eu te orientar. Fica quietinho, fica em silêncio agora. Agora escuta. Escuta. E eu vou te ensinar a sabedoria. Vamos para a segunda fala desse amigo Eliú. Capítulo 34. Ademais, Eliú respondeu e disse: ouve minhas palavras, ó vós, homens sábios, e dai ouvidos a mim, vós que tendes conhecimento. Porque o ouvido prova as palavras, como a boca prova o alimento. Meu Deus do céu, que versículo é esse, Senhor? Deixa grifado na sua Bíblia. Isso aqui dá um post maravilhoso. Precisa ser divulgado isso aqui nas redes sociais. Deixa eu marcar aqui. Deixa grifado aí na sua Bíblia esse versículo. Jó 34, versículo 3. Palavras como alimento. Então o amigo fala assim, ó, Jó, fica quietinho. Homens sábios, só escute, porque o ouvido prova as palavras como a boca prova o alimento. Escolhamos para nós o julgamento, saibamos entre nós o que é bom. Assim como a boca prova um alimento. Deixa eu ver aqui esse morango. Deixa eu ver aqui esse morango. Tá docinho. Deixa eu ver esse outro. É morango também. Deixa eu ver. Nossa, esse aqui tá amargo. Esse aqui tá verde ainda. Tá muito duro, não tá suculento, tá seco. Esse aqui tá mais gostoso, saboroso. O ouvido precisa fazer isso com as palavras. As palavras que você ouve não pode entrar de qualquer jeito. Você precisa, nem sei se é correto que eu vou falar, mas usando aqui a sabedoria de Eliú, o ouvido precisa degustar as palavras. Eu sei que degustar é de paladar, né? Mas o ouvido precisa degustar as palavras. Não é qualquer palavra que eu saboreio. Não. Tem palavras que eu faço igual a alguns alimentos. Tem alimentos que eu nem como. Eu não como particularmente. Particularmente eu, Anderson, não como gordura. Não como. A Cris sabe disso, meus familiares sabem disso. Não como. Pode ser um fio de gordura no bife. Eu tiro aquela gordurinha, eu não como. Nem a gordura boa. Eu não como. Aquela que deixa a carne mais molinha.
eu tiro tudo, tiro tudo. Por quê? Porque não desce, eu não consigo, eu já tentei, eu tenho ânsia. Quando eu não percebo, corto um pedaço da carne, jogo para minha boca, começo a mastigar. Quando eu sinto a gordura na boca, desculpa a expressão, os meus familiares sabem disso, eu volto na hora. Com educação, eu não aguento, eu não suporto. Para mim, desculpa falar assim, é nojento. Eu não tenho paladar para gordura, eu não gosto, não entra, gordura não entra. Então, assim precisa ser os ouvidos. É assim. Eu preciso degustar as palavras. Então ele vai falar, versículo 5, que Deus ele não perverte o direito. Deus não perverte o direito. Porque Jó disse, olha só, vamos avaliar comigo, o amigo está falando. Jó disse, eu sou justo, e Deus levou embora o meu julgamento. Deveria eu mentir contra o meu direito? Minha ferida é incurável sem transgressão? Perdão. Eu deveria mentir contra o meu julgamento? Minha ferida é incurável sem transgressão. Então Jó disse, eu sou justo e Deus levou embora o meu julgamento. Deveria eu mentir contra o meu direito? Minha ferida é incurável sem transgressão. Olha as coisas que Jó estava dizendo. Olha as coisas. Deus não quer me julgar. Deus não quer olhar para mim. Eu não vou mentir contra o meu direito. Deveria mentir? Não, eu estou falando para vocês. Eu tenho direito. Eu sou justo. A minha ferida é incurável sem transgressão. Versículo 7. Que homem é como Jó, que bebe o escárnio como água. Eita! Que homem é como Jó, que bebe o escárnio como água. Versículo 8. Que anda em companhia dos trabalhadores da iniquidade e caminha com os homens perversos. Porque ele disse, nada lucra o homem ao deleitar-se em Deus. Jó disse. Portanto, ouvi-me, vós homens de entendimento. Longe esteja Deus de o fazer a maldade, e o Todo-Poderoso a prática da iniquidade. Porque o trabalho de um homem, ele lhe retribuirá, e fará com que cada homem receba de acordo com os seus caminhos. Sim, certamente Deus não agirá perversamente, nem perverterá o Todo-Poderoso o julgamento. Quem fez a terra sob os céus? Ou quem organizou o mundo todo? Se ele puser seu coração sobre o homem, se ele juntar para si o seu espírito e o seu fôlego, toda a carne perecerá juntamente, e o homem voltará novamente ao pó. Se ele puser seu coração sobre o homem, se ele juntar para si o seu espírito e o seu fôlego, toda a carne perecerá juntamente, e o homem voltará novamente ao pó. Ou seja, se ele puser o seu coração sobre o homem, ou seja, se Deus pensasse apenas nele mesmo, os meus desejos estão acima do homem, não quero fazer nada pelo homem, chega. Se Deus puser o seu coração sobre o homem, então ele faria voltar o espírito do homem para si mesmo. Acabou, morreu, fica aí, volta ao pó. Só que Deus é justo e ele é poderoso, é o que ele fala aqui a partir do versículo 16.
Se agora tens entendimento, ouve isso. Escuta a voz das minhas palavras. Deve aquele que odeia o direito governar? E tu condenarias aquele que é o mais justo? É certo dizer a um rei, tu és perverso? E aos príncipes, sois ímpios? Olha aqui o amigo de Jó chamando ele para uma realidade. Ô Jó, presta atenção. Deus é justo. Deve aquele que odeia o direito governar? Vamos falar em linguajar humano aqui. Você acha que alguém que odeia o direito deve governar? Nós que somos homens não queremos um governador sobre nós que odeie o direito, que não faça o que é direito do povo. Nós queremos um governador justo. Nós, seres humanos, atualmente, estamos em briga racial e cultural e de quebra entrando aí uma briga religiosa também. Mas a religiosa está no campo da batalha espiritual. Muitos não estão entendendo isso. Mas o que nós queremos? Nós queremos um governador justo. Então vem cá, Jó, você está achando que Deus, que é o governador do mundo, ele odeia o direito? Você acha que ele não gosta de fazer o bem pelas pessoas ou para as pessoas? Tu condenarias aquele que é o mais justo? Dá uma licencinha. Versículo 18. É certo dizer a um rei, tu és perverso, e aos príncipes, sois ímpios? É certo, Jó, falar para um rei, linguajar humano, tu és perverso? É certo. Imagine Deus. Versículo 19. Quanto menos aquele que não aceita as pessoas dos príncipes, nem considera os ricos mais do que os pobres, porque todos eles são obras de suas mãos. Em um momento eles morrerão, e as pessoas serão perturbadas até a meia-noite e morrerão, e os poderosos serão tomados sem que haja mão, porque os seus olhos estão sobre os seus caminhos. Porque os seus olhos estão sobre os caminhos do homem, e ele vê todos os seus passos. Não há trevas, nem sombra de morte, onde os trabalhadores da iniquidade possam se esconder, porque ele não colocará sobre o homem mais do que é justo, para que ele entre em julgamento com Deus. Ele partirá em pedaços homens poderosos sem número e colocará outros em seu lugar. Portanto, ele conhece suas obras e ele os derruba à noite para que eles sejam destruídos. Ele os ataca como homens perversos à vista aberta de outros, porque eles viraram as costas para ele e não consideraram nenhum de seus caminhos, para que eles fizessem com que o clamor do pobre viesse até ele e que ele ouvisse o clamor dos aflitos. Quando ele dá tranquilidade, quem então pode causar problemas? E quando ele esconder a sua face, quem então poderá vê-lo? Seja contra uma nação, seja contra um homem somente, para que o hipócrita não reine, para que as pessoas não sejam iludidas. Versículo 31, ele vai falar com Jó, né? Se ele prometeu parar de praticar injustiça. Até o momento você prometeu que você vai parar de praticar injustiça? Vamos ver isso, versículo 31. Certamente é digno de ser dito a Deus, eu tenho suportado o castigo, mas não ofenderei mais. Então, ele está dizendo aqui para Jó o seguinte: o correto diante de tudo isso é digno da nossa parte, nós seres humanos, dizermos o seguinte: eu tenho suportado o castigo e não ofenderei mais, eu não vou mais praticar a injustiça
já sofri o suficiente, então não vou pecar mais. Não vou pecar mais. Aquilo que eu não vejo, ensina-me tu. Se tenho feito iniquidade, não farei mais. Olha a humildade. Tá bom, já entendi. Não quero mais errar. Eu quero me converter. Me ensina. O que eu não estou conseguindo ver, me ensina. Se eu tenho feito iniquidade, não vou fazer mais. Deveria ser de acordo com a tua mente? Ou seja, será que deve ser de acordo com o que você pensa? Será que Deus ele deve te recompensar segundo o que você quer ou o que você não quer? Versículo 33. Deveria ser de acordo com a tua mente? Ele recompensará se tu recusares ou se tu escolhes e eu não. Portanto, fala o que tu sabes. Então é assim que tem que ser. Então agora Deus é garçom e ele nos serve de acordo com o que a gente pensa. É o que a gente quer e não o que ele quer. É o que eu escolho e não o que ele escolhe. Fala aí alguma coisa a esse respeito. Que homens de entendimento me digam e que o homem sábio me ouça. Jó falou sem conhecimento e suas palavras eram sem sabedoria. Meu desejo é que Jó possa ser provado até o fim por causa de suas respostas aos homens perversos, porque ele acrescenta rebelião ao seu pecado. Ele bate as mãos no meio de vós e multiplica as suas palavras contra Deus. Pronto, falei. Que amigo, hein? Que amigo, que diálogo profundo. Nós vamos deixar a continuação desse diálogo para amanhã. Ainda vai vir aí a terceira fala de Eliú, ainda vai vir aí a quarta fala de Eliú. Eliú vai continuar falando, destilando sabedoria, e é muito profundo esse diálogo. O que você tem achado? Coloque aí nos comentários. É demais, hein? Escuta aqui, ó. Jó estava falando sem entendimento, Jó estava falando sem sabedoria, palavras sem conhecimento, e o meu desejo é que Jó passe por essa aprovação até o fim, porque ele tem que ser aprovado. Eu quero que ele seja aprovado até o fim, por causa das respostas erradas que ele vem dando. O que ele faz acrescenta rebelião ao pecado. Não, pecado não é para se rebelar. Pecado só tem um caminho: arrependimento, confissão, mudança, conversão, reconhecimento e rogar por graça. É demais. Que livro maravilhoso. Que leitura profunda. É demais. Então amanhã a gente continua, tá? Se Deus quiser. Eu vou ler aqui os comentários de vocês, mas eu vou encerrando. Um abraço de fé e força. Vamos concluir essa leitura e vá preparando os seus amigos. Chame para a leitura. Nós vamos ler a carta aos Hebreus, é muito profunda, é muito libertadora. Você quer libertar alguém que está escravo da religiosidade tóxica, em práticas infundadas, incorrendo em erros doutrinários, inclusive até heréticos? Chama para a leitura. Diga para essa pessoa: fulano, faz o seguinte, só leia comigo então a carta aos Hebreus. Se você não gostar, você não continua. Seja ousado, seja ousado. Seja um compartilhador da palavra, deixa Deus te usar. Chame um amigo, chame uma amiga, fala com o seu colega de igreja. Vem para o clube de leitura.